A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar um assunto controverso, né? Vamos saber se alguém subiu aos céus. Algum ser humano já subiu aos céus? Ou foi só Jesus Cristo? Lá João 3,17 diz assim: ora, ninguém subiu aos céus senão aquele que desceu, o Filho do Homem que está nos céus. No Efésios 4,10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. João 16:28, saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Então, você vê que nesses versículos declaram que só Jesus que subiu aos céus. Mas a Bíblia diz aqui outras coisas, né? Mas vamos falar aqui que em Atos dos Apóstolos, né, Lucas, ele fala sobre Davi. Atos dos Apóstolos 2:34, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse, o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Então veja que Davi não subiu ao céu, mas ele já estava declarando que ele vai para os céus, né? Então veja que Davi, ele já conhecia, né, que Deus estava preparando algo melhor para nós quando saímos aqui desse corpo material e vamos para um corpo glorificado, né? Mas como fica o caso, né, de Elias, Moisés e Enoque? Eles subiram para o céu. Elias e Enoque subiram no corpo, o corpo carne e osso, né? E Moisés já subiu com o corpo já morto, né? Então, como é que fica isso que está dizendo aqui em Lucas 3:13? Né? Temos que entender, vamos entender o que a Bíblia fala sobre isso. Enoque, né? Vamos lá em Enoque, falar que ele subiu aos céus. Gênesis 5:24. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tornou. Elias, 2 Reis 2:11. E sucedeu que indo eles andando, Elias e Eliseu andando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu aos céus num redemoinho. 2 Reis 2:12. E o que vendo Elias clamou, meu pai, carros de fogo, né, o carros de Israel, os seus cavaleiros, e nunca mais ouviu, e tornando as suas vestes, o rasgou em duas partes. Então veja bem, aqui Deus já falou que levou Enoque e Elias para os céus. Mas por que Deus levou? Porque Deus tinha um propósito, né? Deus tinha um propósito para esses dois. E esse propósito vai se concretizar na época do anticristo. Quando o anticristo vir, então eles vão estar lá como as duas testemunhas. Muitos falam que é por causa do que está escrito, né, no livro de Apocalipse, acham que é Enoque Elias e Moisés. Mas Elias e Moisés não poderia ser, né? Elias pode ser que ele não morreu, mas Moisés morreu e não tem como morrer de novo, né? A pessoa morrer e vir aqui por terra novamente e morrer de novo. Não tem. A segunda morte que diz na Bíblia fala a morte eterna no lago do fogo do inferno. Então Moisés não foi levado no lago do fogo do inferno. Mas vamos ver o que diz aqui, né? Porque aqui diz que eles vão ficar, essas duas testemunhas vão ficar por 42 meses ou 1.260 dias, que corresponde a 3 anos e meio no calendário hebraico, tá? Então, está lá em Apocalipse 11, do 3 ao 4. Mas vamos falar aqui no Apocalipse 6, no versículo 6, capítulo 11, né? Esse tem poder para fechar os céus, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiser. Então, aqui Deus está dando poder para eles. Não é que está aqui falando que era Enoque e Elias. Elias e Moisés. Deus está dando poder, mas a semelhança é porque ali feriu as águas com sangue, né, Moisés, né? Mas não, Moisés não tem como voltar de novo para morrer novamente, né? E Deus vai permitir que o anticristo mate essas duas pessoas, né? Essas duas testemunhas vão ser mortos e vão ficar 3 dias e meio na praça ali, onde Jesus
né, foi crucificado. Então veja bem, não tem como Moisés ser morto, nascer de novo, né, e ser morto carnal. Porque Moisés agora é corpo glorificado, não é mais corpo, né, carnal igual Enoque e Elias, né? Então veja bem que eles vão ficar ali em Apocalipse 11:11, diz assim: depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e subiram e passaram-se sobre os pés e saiu um grande temor sobre os que viram. O 12. E ouviram uma grande voz dos céus que lhes dizia: subi cá. E subiram aos céus em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Então veja bem que aí Deus chamou eles para subir, mas aí eles já subiram já com o corpo glorificado, porque eles morreram. Então nós temos que morrer, todos nós que vamos para a glória, nós temos que ser despidos do corpo, porque lá não vai entrar nem o sangue, nem a carne vai entrar lá no paraíso. Então você vê que Deus fez com que esses dois aí ficassem separados, né? Porque Deus se agradou sobre eles, ficaram separados para esse momento, né? Não se sabe onde eles estão, onde que eles estão ficando, onde que Deus guardou eles, mas Deus, né, disse que eles iam ser as testemunhas, iam ficar ali 3 anos e meio profetizando, né? E veja que quando ele morreu, aí houve um grande terremoto e morreram mais de 7.000 homens. Então veja bem que Deus, quando levou as testemunhas, né, ele levou e houve um grande terremoto ali, e aqueles incrédulos morreram já 7.000 homens. Na Bíblia só diz homens, né? Quando fala homens, é homens acima de 20 anos, mas morreram muito mais gente, porque morreram crianças, morreram mulheres, né? Então você vê que Deus, ele usou as testemunhas para mostrar que ele é Deus, lá no Anticristo, né? E o caso de Moisés, como é que fica? Moisés Deus prometeu que Moisés entrou na terra prometida, na terra que emana leite e mel, né? Mas Moisés, por causa da sua desobediência, ele não entrou, porque Moisés também era um pouquinho, vamos dizer, uma pessoa meio nervosa, né? Vamos pôr assim, né? Meio nervosinha, né? Então, quando ele bateu ali na rocha, deu uma bengalada, vamos dizer, pegou o cajado dele, deu uma cajadada na rocha, a rocha ali representava Jesus, que ia ter água, né, para eles sobreviverem. Então ali já foi um dos erros, mas teve muito mais erros, não foi só isso, não, como as pessoas dizem. Mas aí quando ele morreu, né, ele foi levado aos céus. Então vem aqui lá em Judas 9, diz assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo a disputa a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo, né, de maldição contra ele, mas disse: Deus o repreenda. Então veja bem, aqui, quando fala o corpo de Moisés, significa que o corpo de Moisés já estava morto. Já estava morto, né? Porque as pessoas, na Bíblia não fala que ele, quando fala que ele morreu, mas não dá uma luz ali naqueles versículos, né? Mas aqui mostra bem claro, né? Quando contendia com o corpo de Moisés, não é com Moisés, era com o corpo, quer dizer, ele já estava morto. Então, ele subiu para os céus agora com o corpo glorificado, só que ele não entrou na terra prometida. Ele não entrou. E Deus prometeu que ele ia entrar. Então, quando é que foi que ele entrou? Aí ele entrou quando veio a transfiguração de Cristo. Aí veio Elias e Moisés veio ali, né? Então você vê que Deus deu a oportunidade a Moisés entrar na terra prometida depois, né, de muitos anos, né? Muito mais de milênios, né, de tempo, né? Muito mais, que Moisés mais ou menos foi 1450, mais ou menos 1460 antes de Cristo, né? Então veja bem que, né, aí Deus aguardou todo esse tempo, né, para que pudesse então levar Moisés para a terra prometida. Lá em Mateus 17:2 diz assim:
Ele transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. No 3, e eis que eles apareceram Moisés e Elias falando com ele, né, falando com Jesus. Então veja bem, esses dois aí, já, né, Elias também, que era um homem de Deus, então esse e Moisés, porque Deus prometeu que ia dar a terra prometida para ele, né? Mas você vê que nós, quando nós iremos para a glória, agora, por enquanto, lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, até do capítulo 4, do 13 até o 18, diz que nós estamos dormindo, né? Estamos dormindo. E aqueles que vão se ressuscitar, aqueles que, né, estão na glória, que vão preparados para a glória. Quem que são aqueles? Então, a igreja que vai subir é só a igreja, por enquanto. Não é todos ainda, é só a igreja. Quem que é a igreja? A igreja é quem crê e for batizado será salvo, né? Lá em Marcos 16. Essa é a igreja, né? Então, nós vamos ser transformados num corpo glorioso e vamos ser levados aos céus. Porque não vai ser agora que Cristo vai voltar, né? Vai demorar muito ainda, como já fiz em outro vídeo, né? Depois vocês dão uma olhada no acontecimentos do final dos tempos, no meu playlist, né? Então, Cristo ainda vai vir. E quando ele vir, ele vai levar quem? Os cativos, né? Aqueles que são os escolhidos, aliás, né? Os escolhidos de Deus. Aqueles que são salvos, que vão para a salvação. Aqueles que negaram, né, o mal, negaram as coisas do mundo e buscaram só a Deus. Então, esses vai ser transformado, né? Esses vão ser glorificados. E os que tiverem vivos vão ser transformados num corpo glorificado igual a Cristo, tá? Então, essa vai ser quando muitos vão para os céus, né? Mas por enquanto só tem 3 lá nos céus. Por enquanto só tem 3. Quer dizer, de corpo glorificado tem 1 e 2 ainda de corpo carnal que vai ser usado para fazer o que as 2 testemunhas. Então lá, Apocalipse 20, versículo, vai ter mais uma nova oportunidade ainda. Vamos ter uma nova oportunidade para aqueles que ficarem, né? Que não vão ainda para a glória, aqueles que vão ficar, ainda vai ter uma outra oportunidade, porque Deus, como Jesus pregou o evangelho quando ele desceu lá no Hades, né? Ou no Seol, como em hebraico, e Hades em grego, né? Quando ele desceu lá para pregar o evangelho, então ali ele deu oportunidade àqueles que crerem nele, a todos que morreram antes, né? Antes de Cristo ressuscitar. E agora vão ter a nova oportunidade àqueles que vão morrer depois, mas que eram pessoas boas, que faziam boas obras. Aí diz aqui Apocalipse 20, 13, aliás 12, e vi os mortos e grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras, segundo as suas obras, no 13. E deu o mar os mortos, e nele havia o que nele havia, e a morte, e o inferno, e os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Então, essa é a segunda oportunidade. No 20, 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Né? Esta é a segunda morte. Então, a segunda morte, né, vai ser quando ser lançado no lago do fogo. Aqueles que não vão para a glória, não vão estar com Cristo e Deus lá no paraíso. No 15. E aqueles que não foram achados escritos no livro da vida são lançados no lago do fogo. Então veja bem que, né, o céu ainda só tem, por exemplo, só tem lá Moisés e Elias e Enoque. Agora não sei onde eles estão, né? A Bíblia não diz qual o grau, né, da parte dos céus que eles estão, mas sabemos que eles estão lá para um propósito. Moisés já fez o propósito dele. Deus já fez com que Moisés entrasse na terra prometida. Agora falta Enoque e Elias para completar, né,
a vontade de Deus, que vai ser as duas testemunhas que vão estar lá, né, pregando, né, profetizando lá por 3 anos e meio, né, quando o anticristo se manifestar, né, porque ele vai ficar um período, né, vamos dizer, a metade, ele vai ser bom, depois ele vai se manifestar e vai pôr as suas garras para fora e vai subjugar as pessoas. Aqueles que não tiver a marca da besta não vão conseguir comer, nem trabalhar, nem fazer nada, né? Vão ser perseguidos. Então, esses que não adorarem a besta nem o anticristo, que vão ser perseguidos, esses ainda vão ter um julgamento final, né? Até na época do anticristo, vão passar pelo julgamento final e vão passar porque não negaram a Jesus. Mas aqueles que negaram e se puseram a marca da besta, esses vão direto, juntamente com a besta e o falso profeta, vão para o lago do fogo do inferno. Amém? Então, essa é o significado, né, desses 3 seres humanos que Deus levou para os céus para cumprir uma promessa que Deus vai fazer quando chegar o tempo, né? Uma já cumpriu, falta vir os outros 2. Amém? Deus abençoe a todos. Não esqueçam de, você quiser saber um pouquinho mais, entra no meu canal no playlist, os acontecimentos do final dos tempos. Aí você vai saber o que vai acontecer, quando vai acontecer, né? Que a Bíblia não fala a data, mas ela dá indicações de quando será. Então, porque a Bíblia é completa. Deus, ele fez o mundo, quando Deus planejou fazer nosso mundo, ele já fez o começo, né? O que ia acontecer e até o fim. Então, está tudo escrito na Bíblia. Então, você que quer saber as coisas de Deus, lê na Bíblia. É a Bíblia que você vai entender tudo aquilo que está acontecendo hoje, todas as profecias que estão acontecendo hoje, né? Para saber quando as coisas vão acontecer, quando as coisas vão se cumprir e o mundo vai ser transformado, não haverá mais nem céus e nem a nova terra, será novos céus e nova terra, e o mar não existirá mais. Significa que aí vai ter só 2 lugares, o corpo que vai ser glorificado, que vai para a glória, e o corpo que não vai ser glorificado, né, mas vai ser transformado, vai para o lago do fogo do inferno. Então só tem 2 lugares. Aproveite enquanto dá tempo para você restaurar a sua vida e para que quando Cristo vir buscar, levar você para a glória. Amém? Deus abençoe a todos. Não esqueça de deixar seu like, não esqueça de compartilhar e não esqueça de falar também, né, de pôr o seu joinha aí, né, seu like, né, para que eu possa saber se vocês estão gostando. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.